Então eu dizia, né, falava sobre a possibilidade de separar excedente, inclusive para estabelecer unidades onde o artesanato era implementado, onde a metalurgia era feita. Então um dos exemplos é a construção de sinos. Eu me lembro que quando eu estudei na Ásia, na Coreia do Sul em particular, mas que é parte dessa civilização confucionista, eu viajei com vários arqueólogos e eu vi vários sinos colossais, sinos assim que são muito, muito pesados. E eu me lembro de conversar com um arqueólogo russo, porque também essa civilização existia numa parte da Sibéria, então arqueólogos russos também estão ocupados no mesmo esforço, do mesmo esforço que os coreanos e os chineses. E eu me lembro de o arqueólogo me explicar que havia um sino lá que nós visitamos, que tinha um orifício no final, né, um orifício onde ele era guinchado, e simplesmente a Hyundai não conseguia produzir, e isso em 2011, não conseguia produzir uma liga metálica com a dureza necessária para sustentar esse sino num orifício daquele tamanho. Então o sino estava no museu sem estar pendurado, estava com caixas embaixo para aguentá-lo, porque não havia tecnologia disponível em 2011 para fazer uma liga metálica que sustentasse aquele sino, e a liga original dele havia sido perdida. Então era preciso desenvolver a técnica. Imagina, isso tinha sido feito no século 6, 7, o sino do século 6, 7. Então a metalurgia avançou muito, né, nesse sistema confucionista. Não só a metalurgia, mas posteriormente registros hidrográficos, né, porque as questões das cheias importam muito, então tomavam nota de registros de pluviosidade para poder trabalhar melhor as questões ligadas à relação entre agricultura e pluviosidade, guardar sementes, formar estoques, né? Então, esse sistema era baseado na propriedade estatal dos meios de produção e no recrutamento de forma relativamente limpa e aberta, relativamente, tanto quanto, vamos dizer assim, é possível imaginar, recrutamento aberto de servidores públicos. Não havia distinções de sangue na população, as distinções eram de classe funcional. Você passou no exame porque você sabe aquilo ali. Não passou, você está fora, você pode morrer de fome, ninguém vai te obrigar a trabalhar, mas se você quiser ganhar dinheiro, o emprego que tem é aquele. Outra alternativa é ser mendigo, que também não era uma coisa muito mal vista. Naquela civilização, ser mendigo não era uma coisa mal vista. Você pode viver mendigando, você não está afim de trabalhar, é uma coisa que o Confúcio aprova. Ele entende que viver nas montanhas, refletindo e, né, olhando as cachoeiras faz sentido. Então não é um problema moral, como é no Ocidente. Mas se quiser trabalhar, você vai ter que trabalhar nos campos sendo agricultor de arroz, provavelmente isso. A menos que você tenha condições de ser recrutado pelo mandarim local para fazer parte de algum tipo de treinamento, para você entrar numa oficina para virar artesão, trabalhar num restaurante, que também vai ser um restaurante normalmente estatal, ou às vezes há um espaço para algumas concessões privadas também. O caso esse do restaurante é emblemático. Talvez restaurante, hotel, isso o Estado dê para algum mandarim uma concessão, dele administrar aquilo ali. Mas é uma concessão, não é uma privatização. Você administra aquilo ali por um tempo, pode ser renovado ad infinito, mas formalmente é por um tempo. Então esse Estado burocrático, agrário, essa é a denominação weberiana, ele é um regime onde a camada dominante é a burocracia. Então é um país burocrático, não é um país capitalista. Ele é um Estado burocrático, não um Estado capitalista. E é agrário porque as atividades urbanas são secundárias, inclusive por causa da ideologia. O Confúcio achava perigoso o comércio, por isso não tinha moeda, né? De acordo com a ideologia confucionista, né? A China imperial teve moeda em vários períodos dinásticos, teve moeda, teve inclusive moeda papel. Mas assim, de acordo, se for seguir ipsis literis a ideologia chinesa, é melhor nem ter moeda. E comércio fora da cidade para não concentrar o perigo de insurreição que o comércio representa. E em regimes e em momentos mais radicais, que nem numa certa fase da dinastia Ming, proibiu o comércio internacional. Né? Fechou o país, coloca a muralha no norte, fecha os portos no sul e acabou. Não quero saber de nada de fora, porque também traz perigo, traz desestabilização das estruturas imperiais. Então esse é o sistema que é o ponto de partida dessas duas Chinas. Essas duas Chinas que existem atualmente, a República Popular da China e a República da China.
Ambas estavam juntas nesta última dinastia chinesa, que era a dinastia Manchu. Os Manchus, que são um povo que fica entre a Coreia e a China, né? Entre Pequim, imagina lá, entre Pequim e a China tem uma região enorme chamada Manchúria, que não pertencia à China até poucos séculos atrás. E esse lugar, que era de seminômades, cavaleiros seminômades, muito parecidos com os mongóis, acabou invadindo a China, atravessou a muralha. E eles acabaram sinizados, né? Eles acabaram adquirindo valores chineses. Eles não foram montar a capital na Manchúria, a capital foi montada na China, passaram a se trajar cada vez mais como chineses, falar chinês, mas de sangue, a última dinastia era Manchu. Então essa última dinastia Manchu, ou seja, não eram chineses Han, né? Como a maioria da população da China e a esmagadora maioria da população de Taiwan também, chinês Han, que é a etnia predominante. Os Manchus não são Han, os Manchus são uma outra etnia, e eles haviam chegado à China.